especialista em assalto de banco, perito em arrombamento de cofre. A vida para mim era ostentação. Na esquina da casa que eu morava, ali tinha um ponto de venda de droga, e eu vendo aquilo, os traficantes tendo condição financeira, tendo respeito, tendo carro, então aquilo cresceu dentro de mim. Comecei com pequenos furtos, com alguns roubos, até que eu me especializei em furto de banco. Viajava estado, ficava 2 dias dentro de carro, procurando o melhor lugar para atuar e fazer esses furtos. Que a gente sempre trabalhava de sexta, sábado e domingo, porque o banco não abria de sábado e domingo, então a gente tinha 3 dias para trabalhar. O que a gente fazia? Olhava o banco, estudava de dia e voltava de noite. Quebrava a parede, entrava dentro do banco se arrastando, até chegar aonde estava o cofre. Pelo lado de fora, a gente já sabia mais ou menos a localização que ia estar o cofre, né? Sabia a sala que ia estar. E às vezes que não dava para entrar na sala devido a ter um sistema de alarme mais avançado, a gente vinha por trás do cofre, quebrava a parede e por trás dele a gente cortava com lixadeira, martelete. A quadrilha cortou o cofre com o maçarico. Em 4 horas fugiu, com mais de 4 quilos de ouro. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar respeito, porque os outros já olhavam para mim, não. Ali eu era conhecido como balão, então ali eles viam eu como criminoso. Consegui comprar carros de luxo, moto de luxo, tinha mais 2 carros populares, pegava 50, 100 mil para cada. Então foi na onde a minha vida financeira cresceu, eu tinha tudo. Então eu cometia tais atos para ter essa vida aí, que era ostentação, ia em beira de represa com a moto avaliada na época de 40 mil. Ali eu tinha um carro de luxo, na época foi 70 mil reais aquele carro que eu paguei. Ali eu estava em um réveillon na praia, virada de ano, bebendo, usufruindo do dinheiro que eu tinha conquistado nos roubos. Ali eu também estava em outra represa, curtindo a vida, com relógios de ouro, relógios caros. Para os familiares, para a mãe, para o pai, sempre falava que era comerciante. Eles acreditavam. Todo esse dinheiro, toda essa riqueza que o mundo do crime proporcionava, eu não tinha paz. Eu não conseguia ficar dentro de casa. E muitas das vezes na rua, andando na rua, parecia que era perseguido. Porque eu via uma sirene, já erguia o vidro, já ficava querendo quebrar o telefone, apagar a mensagem, com medo de ser descoberto. Até o dia que eu fui fazer a prática de um furto e fui preso. Ali a casa caiu. Quando eu fui tentar atravessar um rio, o policial escutou o barulho. Ele pulou da rua sozinho, entrou no mato e me parou. Ali falou, vai, já era, perdeu, tá preso. Ali eu ergui a mão, ele falou, deita no chão, eu deitei, e ali ele paralisou. Ele ficou 1 minuto mais paralisado. Ele olhava para mim, olhava para o mato. Ele olhava para mim, olhava para o mato. Então ali ele pegou e deu 2 tiros na reta do mato. Falou, vai, sobe para a rua. Então ali eu já vi a mão de Deus. Porque ali era para mim ter morrido. Conheci pessoas condenadas a 200 anos, a 300 anos, que ali nunca ninguém vai ver. E ali eu vi o sofrimento delas, sendo que eu tinha acabado de chegar no presídio. E ali eu comecei a olhar os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que ia lá dentro. Era a única igreja que ia, levava jornal. A gente via o carinho que eles tinham por nós. Eles iam lá no meio de presos. Fazer o que no meio de presos? Qual que era o propósito deles? Então ali eu tive a curiosidade, comecei a me informar, comecei a buscar, comecei a participar das reuniões, que quando ele chegava no presídio, no raio, ele chamava, quem quer participar, venha participar aqui com a gente, fazer uma oração. Então ali criou uma curiosidade dentro de mim, deixa eu ver o que é isso. Aí foi na onde que eu comecei a ler a Bíblia.
fiquei 30 dias dentro da cela. Eu não saía para tomar banho de sol, não saía para nada. Só saía no dia de visita que tinha que sair. Mas o resto da semana eu ficava lá dentro, lendo a Bíblia de ponta a ponta. E ali foi mostrando o que estava acontecendo na minha vida. Eu via que já tinha acontecido e estava dentro da Bíblia falando. Teve uma palavra que falou forte comigo lá dentro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ali eu via que eu tinha amor ao dinheiro, só que ali foi um remorso, foi uma coisa passageira. Porque quando eu tive a minha liberdade física, eu esqueci, passou um branco. Para mim, aquela palavra que eu li lá dentro, que me fortaleceu na minha fraqueza, para mim, quando eu saí na rua e vi as coisas do mundo, eu esqueci. Tipo assim, eu ignorei aquela palavra. Cheguei na situação de estar precisando, dependendo da minha sogra, para me ajudar com mantimento dentro de casa, com a ajuda de fralda, que meu filho tinha 3 meses, tinha acabado de nascer. Eu recebia vários convites para ir na igreja. A minha mãe sempre foi da igreja, ela falava, filho, vamos lá, você precisa de ajuda. Mas eu ignorei no início os convites dela, mas depois eu acabei aceitando. Larguei mais amizades, larguei o lugar que eu frequentava, comecei a procurar uma comunhão com Deus, comecei a largar tudo que era errado para seguir uma vida reta perante a Deus. Eu entendi que eu precisava receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não ia prevalecer, eu iria cair, eu sabia que eu não ia chegar até o fim. Então eu preciso do Senhor. E ali foi na onde que o Espírito Santo me encheu. Ele me deu alegria, ele me deu paz, ele me deu força. Aquele dia para mim lá foi um dia inesquecível, porque a partir do momento daquele dia, eu sabia que Deus era comigo. Então que eu ia conseguir tudo que eu queria. Deus já me encheu. Deus me deu uma paz, Ele me deu uma força que não tem como descrever. Ali eu sabia que Ele era comigo, que ali Ele confirmou que eu era filho dEle. Pensamento diferente, foi direção diferente ali. Eu queria falar de Jesus, queria trazer meus familiares, queria trazer a minha esposa, converter a minha esposa, Vanessa, porque como ela era comigo no crime, eu queria que ela fosse comigo nessa felicidade, porque Deus já tinha confirmado para mim que ela seria dele também. E aí está a prova. Aí a gente estamos na igreja, em um domingo, aqui estamos casando, na celebração dos casamentos, a gente se casou no altar de Deus, com a bênção de Deus, que era o que eu mais queria, que era a única coisa que faltava para mim estar certo perante a Deus. Então ali foi o casamento no altar, tem as fotos também, a gente na caminhada do amor. Deus me deu uma direção de abrir uma empresa de software automotivo. Hoje eu sou um empresário, atendo o Brasil inteiro. E através disso, Deus já me abriu a segunda porta, que é trabalhar com corretor de imóveis. Então hoje eu tenho 2 fontes de renda. E olhando o ciclo de pessoas ao meu redor, são pessoas formadas, engenheiros, são pessoas que eu nunca imaginaria estar, porque eu não tenho capacidade de estar ali. Mas Deus, ele dentro de mim, ele me capacitou, ele me colocou em lugares que eu nunca imaginei chegar. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, nem sei o que seria de mim. Provavelmente estaria preso ou estaria morto. E um dia minha casa caiu, lá atrás, mas hoje ela não cai mais, porque a minha vida está alicerçada na palavra de Deus.